Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Você está na série Empreender Moda e Arte, onde eu estou compartilhando com vocês meu conhecimento com o intuito de ajudar você que deseja empreender na arte, empreender na moda, pois afinal de contas eu estou há muitos anos no mercado, já faturei muito dinheiro vendendo a minha arte, os meus produtos, e eu estou aqui transbordando na sua vida. Bora lá, que hoje nós temos um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar de moldes. Não erre nessa etapa. Bora lá? Já pega papel e caneta e anote tudo o que for necessário para não deixar você passar nenhuma informação, porque essa etapa é muito importante e você vai precisar se lembrar de cada detalhe que eu estou falando aqui, ok? Lembrando que eu já tive duas marcas, bom, hoje eu tenho uma marca, mas eu já tive uma outra marca, tá? Já fundei duas marcas, começando do zero, né? Chegando aí uma escala de produção grande, fornecendo para grandes empresas, vendendo milhares de peças, então assim, eu sei do que eu tô falando, tá bom? Quando o assunto é criação de marca, produção de coleção, compra de material, de insumo, né, de matéria-prima, organização, projeção de coleção, coordenação de etapas. Eu passo por tudo isso, já passei por tudo isso, passo por tudo isso. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu tô há mais de 14 anos, eu tô falando há anos já que são 14 anos. Deve já ser pelo menos uns 16, mas não vou parar pra fazer conta agora não. Mas, resumidamente, eu já faturei muito, eu faturo, né, com as minhas artes. E sobre vender roupas e vender arte, eu tenho propriedade para falar, tá bom? Então vem que hoje nós vamos falar sobre moldes, não pode errar nessa etapa. Primeiramente, esse vídeo é indicado para quem? Para você que é recém-formado de moda, para você que quer abrir a sua marca de roupa, para você que trabalha em outro tipo de segmento, mas você tem vontade de ter a sua própria marca de roupa, mas você não fez faculdade, você não sabe por onde começar, não sabe como fazer. Esse conteúdo é para você que trabalha com outros segmentos, mas quer ter a moda, né, como uma fonte, você enxerga na moda uma fonte de renda, você quer fazer uma coleção de camisetas, você quer desenvolver uma linha de vestidos, uma linha fitness, você que quer investir, né, para faturar, para ter uma outra fonte de renda, sendo com a moda, esse é um vídeo para você. E por que, afinal, saber de tudo isso, das etapas, como é que funcionam? Não é só chegar lá, pagar para alguém, alguém faz? Na verdade, você vai chegar lá, pagar para alguém, alguém vai fazer. Mas o importante de você conhecer as etapas é, primeiramente, você ter propriedade para saber o que está acontecendo, né? Você não chegar lá perdido e a pessoa ter que te informar, não funciona por aí. Então, é muito importante que você conheça as etapas que você vai percorrer. Criar uma coleção, não vou nem falar de marca hoje, porque já tem até um vídeo aqui no canal falando como criar uma marca. Vai lá se você quer criar uma marca, um vídeo totalmente gratuito, conteúdo maravilhoso, vai te ajudar muito, vai te esclarecer várias coisas para você dar o primeiro passo de como abrir a sua marca. Aqui no canal tem um vídeo aí sobre isso, tá? E, obviamente, eu tô tendo que dividir os vídeos, porque são várias informações, são várias etapas, então eu tenho que colocar aí de acordo com os temas, tá bom? Se você for empreender na moda, você vai precisar conhecer as etapas a serem percorridas, tá bom? O molde é uma dessas etapas. Ludmila, o que é molde? Eu não sei o que você tá falando. Eu vou te explicar. Olha que beleza, tá certo? Então já deixa um like aí para me ajudar, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, porque essa série de empreendedorismo tá maravilhosa, tá bom? Afinal de contas, sem enrolação, o que são moldes? Bom, moldes são... molde é um papel, tá? Que você vai adquirir ou você vai desenvolver, solicitar, né, para ser desenvolvido, aonde é o recorte da peça, é a peça no papel.
O molde é a peça, a camisa, por exemplo, é a camisa desenhada no papel, no qual você vai colocar esse papel em cima do tecido e cortar o tecido no formato do molde, certo? Isso é o molde. O molde é o modelo da peça que você vai desenvolver em papel, feito por partes, tá certo? Então, por exemplo, eu tô sem molde aqui. É que os moldes ficam na oficina, eu tô no meu escritório. Eu não tenho molde aqui pra te mostrar. Deveria ter um molde pra exemplificar pra você. Eu tenho um molde, espera lá. É óbvio que eu tenho um molde no meu escritório. Óbvio, né? É porque todos os moldes, quase todos, estão na oficina. Mas esse aqui, ó, seguinte. Esse é um molde, tá? Que é de uma blusa específica. E esse molde aqui é um babado. Então, através desse molde, a gente coloca isso no tecido, né? Corta o tecido em volta, o tecido vai ficar desse formato. E aí, a gente vai usar isso para fazer o babado na blusa, tá bom? Então, esse é o molde, uma parte do molde, porque o molde é composto por várias partes, tá certo? Cada parte da peça é feito em um papel, tá? E aí depois junta-se todas essas partes, costura e a peça, ela existe. Ou melhor, ela passa a existir, tá certo? Então, isso é o molde. O molde, ele é uma ferramenta utilizada na produção, né, da coleção. Então, nós vamos falar sobre os moldes, tá bom? Para você que não sabia o que era, agora você está sabendo. A roupa, ela tem várias etapas até ela ser, de fato, até ela virar uma roupa, né? O molde é uma etapa inicial, é a parte onde sai do papel, do desenho, e ela vai pro molde, né? Antes de ser cortada no tecido, para a peça piloto ser testada, né? Sobre a peça piloto eu já gravei e deve estar aqui no canal, sobre a peça piloto. Eu já lancei esse vídeo? Eu já gravei esse vídeo. Então vai lá, corre lá, tá bom? E por que é tão importante a peça, a etapa do molde? Porque é o seguinte, o molde, ele é desenvolvido com as dimensões, né? Para que a peça, com cuidado, né? Para que a peça fique com um caimento bonito. Eu já trabalhei muito com camisaria e a parte do molde era assim, a gente sempre, quando fazia um molde novo, como está o caimento da peça, né? Perguntava para a costureira que ia montar a peça bilu, como é que ficou o caimento da peça? Como é que estão ficou alinhado? Ficou bem caiu bem? Tá bem vestido, né? Como é que tá o caimento da peça? Porque um molde bem feito, ele representa uma peça com caimento perfeito. Claro que o corpo humano, ele é diferente, o meu corpo é diferente do seu, então a minha numeração, mesmo que seja igual à sua, o meu corpo é diferente do seu, então vai ter diferenças e nuances, mas existe um padrão, tá certo? Então o molde, ele é importante por isso, né? Porque ele encaixa aí a peça, ela fica bem encaixada no corpo, por isso que você tem que fazer um bom molde para que o caimento da peça seja satisfatório, tá? Então, o desenvolvimento do molde é muito importante. O profissional que vai fazer chama modelista, tá? O profissional que vai cuidar, desenvolver o molde chama modelista. Pode ser um homem ou pode ser mulher, mas o nome do profissional que vai desenvolver o molde para você chama-se modelista. Tá? O modelista é aquele que vai desenvolver o molde e você vai encomendar esses moldes da coleção ou você vai comprar pronto. Existe no mercado também algumas empresas que vendem esses moldes já prontos, existem
várias prós e contras sobre comprar moldes prontos, né? Isso é outra conversa, mas esse serviço também existe no mercado, tá bom? Eu falo muito de molde no meu e-book, Estilista Pro, e também tem como lançar sua coleção de camisetas de sucesso. Os dois, eles passam por essa etapa, essa explicação mais profunda, eu explano melhor, porque eu também não quero que o vídeo fique muito longo aqui para não cansar você, mas se você quiser se aprofundar nesse tema, também, né, porque um dos capítulos é sobre isso, os dois e-books, eles vão te orientar como você as etapas que você vai percorrer para poder lançar a sua coleção, para você que não tem conhecimento na área de moda, mas quer trabalhar com isso, é uma ferramenta, assim, espetacular, maravilhosa mesmo, para poder te auxiliar nessas etapas, para você entender quem são os profissionais, o que cada profissional faz, quais são as etapas que tem que percorrer para lançar a coleção, como desenvolver uma coleção, aonde comprar matéria-prima, como programar, como fazer o orçamento da coleção, como fotografar, como catalogar, todas as etapas que você precisa até de fato ter a coleção na mão para poder vender, tá bom? Então, muita informação para passar aqui para você, agora é sobre moldes, mas se você tem interesse nesse material, se você quer se aprofundar nisso, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os meus e-books. Certamente tem um que vai ser perfeito para sua etapa aí de vida. Se você gostar, já vai lendo um, depois lê o outro, porque é um material assim de verdade que eu escrevi com experiência de campo de batalha de mais de 14 anos na área faturando, tá? Então eu sei do que eu tô falando. Então vamos lá. Por que é importante você fazer um bom molde? Porque assim, o resultado da sua coleção, ele tá diretamente relacionado com o molde, tá? Se o profissional não é bom, não é um bom modelista ou não é uma boa modelista, vai afetar a qualidade das suas peças, da sua coleção e, obviamente, a percepção do cliente em relação aos seus produtos, a venda e todos esses fatores. Então, a escolha de um bom modelista, de uma boa modelista é fundamental. E como escolher um bom modelista, uma boa modelista, Ludmila? Você precisa indicação, né? Você precisa pesquisar, você precisa ver o histórico dessa pessoa, quem que é, para quem que ela trabalha, porque as modelistas, geralmente, elas têm vários clientes, elas trabalham para vários clientes, ela não vai ter só você. A não ser que você tenha a sua empresa e você contrate uma modelista para ficar lá. Aí sim. Caso contrário, você vai solicitar um serviço para ela desenvolver, né, o molde. Peraí. E aí você vai pagar por esse molde. É um serviço, entendeu? Você vai solicitar. Ou você vai ter já a sua empresa, seu polo de produção, a sua estrutura. E aí, nesse caso, você já tá adiantado, você nem vai estar precisando escutar o que eu tô falando aqui, né? Porque você já vai saber. Mas se você estiver começando, você vai precisar contratar uma modelista para desenvolver as peças que você precisa, né? E indicação e o histórico dessa pessoa. Você faz molde para que empresa? Aí se ela vai te falar, você vai anotar isso, você vai pesquisar essa empresa, você vai olhar para as roupas produzidas dessa empresa e vai analisar o caimento dessa peça, você vai analisar a estrutura, você vai analisar tudo, né? E aí o seu discernimento, o seu bom gosto, o seu olho vai falar, não, isso aqui é um bom trabalho, isso aqui não é um bom trabalho. Quando que é um bom trabalho? Quando as coisas estão alinhadas, né? Quando é um bom trabalho, quando a peça é bem acabada, quando você vê que ela tá em ordem, ela tá certa, tá correta, tá tudo onde tem que estar. Quando a peça não é uma boa peça, quando o trabalho não é bem feito, quando tá torto, quando tá desalinhado, quando ficou esquisito, não é um bom trabalho, não foi feito um bom trabalho, né? Então, essas questões são para ser analisadas quando se trata de peça piloto, de molde, tá certo? O molde, ele vai te dar o resultado, ele vai influenciar no resultado da peça. Tá certo? Então é muito importante você ser criteriosa ou ser criterioso nessa etapa. Você tem que entender que molde é investimento.
Molde é investimento, porque não é barato. Se você mandar desenvolver, você vai gastar uma grana, não é barato. Mas eu sempre pensei assim, bom, isso aqui é um investimento para minha empresa. No meu caso, eu trabalhei muitos e muitos anos só com camisaria. Camisaria, a primeira marca que eu tive era camisaria. A gente produzia, a gente tinha um polo de produção e rodava, e tinha costureiras fixas, e tinha galpão, e tinha tudo isso. Camisaria. Então a gente encomendava os modelos, a gente fazia uma seleção desses modelos que a gente ia desenvolver, determinava, solicitava o desenvolvimento desses moldes, né? E depois mandava fazer a peça piloto, se estava ok, produção, tá certo? Produção, checa, embala, passa, embala, tá, precifica, venda. E aí, novamente, o ciclo se repete, tá certo? Então, é assim que funciona. E é um investimento. Então, assim, no meu caso, quando eu trabalhava só exclusivamente com camisaria, eu pagava X reais naquele molde. Não era barato, porque você não vai fazer só a modelagem de um tamanho, né? Você vai desenvolver aquela peça e você vai ampliar. O que é ampliar, Ludmila? Você vai fazer a grade de numeração. P, M, G, GG, GG1, 2, 3 e dependendo da escala de numeração que você determina para sua marca atuar, eu no caso, nessa época a gente atuava até o GG3, porque a gente pegou a fatia de plus size, né? E a gente ampliava os moldes até GG3. Então você vai pagar X reais pelo molde, X porque assim depende do modelo, tá? Então não posso falar quanto que você vai pagar agora, porque depende do modelo que você vai desenvolver, da complexidade da peça. Então tudo isso influencia no valor da peça, tá bom? Então você vai pagar, exemplificando aqui, X reais na peça, mais X reais por ampliação, que é a peça no tamanho P, M, G, GG, você paga por peça a mais. É mais barato porque é a ampliação dela, mas tem um custo, obviamente, disso. Então, assim, é um investimento. No caso de camisaria, funciona da seguinte forma: você, dependendo do modelo, você consegue aplicar esse mesmo molde em diversas coleções. Por quê? Porque existem peças que são coringas, certo? Por exemplo, essa camisa que eu tenho aqui, essa não é da minha marca, essa da Calvin Klein, que eu ganhei uma vez. Até coloquei aqui diferente, porque eu tô sempre com a da minha marca, né? Devia ter colocado da minha marca, né? Mas enfim. Essa peça. Essa camisa é uma camisa coringa, uma camisa básica, certo? Então, se eu tirar esse bolso, eu posso fazer em outra coleção sem esse bolso. Já é outro modelo. O que eu tô tentando falar pra você? Que o molde dessa camisa, ela pode entrar em várias coleções. Entendeu? Porque numa coleção ele lança de uma cor, na outra coleção ele lança de outro tecido, outra cor, sem o bolso. É outro modelo. Então, ter isso em mente que o molde, ele é um investimento da empresa, entendeu? Não é que você vai usar uma coleção e depois você vai descartar, não é assim. E outra coisa, o molde você consegue, com o tempo, você vai criando mais habilidade com o universo da produção e tudo mais, e você consegue recriar modelos através de moldes. Então, você pega a base de um, a gola de outro, né? A base de um molde, a gola de outro molde, você cria outra peça. Isso também é possível, né? É como se você tivesse um quebra-cabeça que você vai encaixando de forma diferente ali e você cria algo novo. Mas isso é com o tempo que você começa a ter essa habilidade de visualizar isso. Depois que você criou uma certa intimidade com aquele ambiente, com aquelas ferramentas, entendeu? Mas é muito bom e enxergue isso como um investimento. Moldes são um investimento da sua empresa, tá bom? Algo que você vai usar muitas e muitas vezes, não tem prazo de validade porque é papel. Enquanto você guardar ele, armazenar direitinho, você sempre vai colocar ali o nome da peça, a numeração, para poder te trazer, para você saber, né? Depois, porque você vai lidar com tantos moldes que você precisa saber do que é aquele ali. Então, ter uma organização na hora de guardar,
né? Seja lá onde ele vai ficar, ele tem que ser numerado, ele tem que colocar ali a referência do produto, de preferência uma foto. Você tem que se organizar em relação a isso para não ficar um monte de papel solto pelo escritório, ou pela oficina, enfim, seja lá onde é que você vai se organizar, tá bom? Então, para não estender muito, é sobre isso, né? A importância, o moldes não erre nessa etapa, não erre nessa etapa, porque se você errar nessa etapa, a sua peça vai ficar horrível. E não é isso que você quer. Você quer que a sua peça fique belíssima para vender bastante, inclusive para você usar e estar lá plena na vida, certo? E pleno também. Então, se você tem mais interesse em relação a descobrir, né, mais desse universo de como lançar uma coleção, de como organizar uma coleção, enfim, tudo que tem a ver com o lançamento, com a criação de marca, o posicionamento, tudo isso você encontra nos meus materiais, meus e-books. Eu vou deixar aqui o link. Essa série é para dividir com vocês um pouco da minha experiência, para transbordar na sua vida, para te ajudar, para te dar dicas. São coisas que eu aprendi na prática, tá? Eu não tô aqui inventando, fingindo uma coisa. Eu de fato trabalho com isso há muitos anos, então eu sei do que eu tô falando. Tá? Então essa série é para ajudar você, para te dar um norte, para deixar você aí com sabendo por onde começar, para não chegar totalmente perdido, né? Se você gostou e já não deixou um like, já deixa um like, por favor. Se você conhece alguém que quer ter uma marca de roupa, que tem vontade de desenvolver, né, as coleções, as próprias coleções, alguém que gosta de moda, que você conhece que esse material, acha que esse material vai ser útil para essa pessoa, já encaminhe esse vídeo para ela, para ajudar para ele, para ela, tá bom? Para ele conhecer meu trabalho, eu te agradeço por isso. E fique por perto que novos vídeos dessa coleção vão vir e vai estar um melhor do que o outro, e com certeza esse material vai te ajudar e muito, tá bom? Na sua caminhada. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo enorme e até a próxima.